O que fazer quando aqueles que têm a tarefa de cuidar dos doentes adoecem? Isso aconteceu com muitos profissionais de saúde, especialmente no início da epidemia. A médica Juliana Cardoso Fernandes viveu esse drama. A história que ela contou foi uma das mais votadas no site da ANAP. Eu sou pneumologista e maratonista, tá? Não diga. Faz Já li parte seu livro. Faz parte desse grupo de Já malucos. Li seu livro. Faz. Bom, vamos lá. Juliana, como foi lidar com essa raiva que você mencionou no vídeo de ter se infectado com o coronavírus? Pois então, a raiva é o primeiro sentimento que vem depois da barganha e da aceitação, né? Eu fiquei pensando assim, por que tinha sido eu, os nossos 4 colegas aqui de equipe, porque tinha sido eu a primeira a ser infectada, sendo que eu não tinha fatores de risco importantes, né? Sou só asmática. Fazia todos os protocolos de cuidado e fiquei me culpando, devo ter falhado alguma coisa, posso contaminar a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, e meu marido que estava em casa também, home office. E a raiva que eu senti foi de estar tendo que passar por aquilo ali e não estar conseguindo cumprir o meu papel, que naquele momento era muito importante, assim, no meio de toda a confusão que se instalou na área da saúde, né, no hospital onde eu trabalho e no mundo inteiro. Mas a experiência de ser paciente fortalece muito a gente, né? Eu vi, assim, entre todos os que se infectaram, muita união e força depois de ter se colocado, porque o isolamento é muito duro, né? Você foi hospitalizada, não é? Sim. Então, aqueles momentos que a gente fica sozinho no quarto, eles não terminam, né? Mesmo que o paciente não esteja em estado grave, os minutos viram horas, né? Então, tu fica contando as horas da próxima medicação, que alguém vai entrar para conversar contigo, o que pode acontecer no próximo turno, se tu vai piorar, se tu vai continuar estável, né? O leigo, ele, de certa forma, é mais protegido, porque ele não tem noção, assim, da evolução que a doença pode causar a curto prazo, mas quem é da linha de frente viu isso toda hora com os pacientes, né? Então eu pensava assim, como é que vai ser no meu caso? Será que eu vou ser como a Dona Maria, que rapidamente piorou, ou o seu João, que ficou igual todo o tempo e foi melhorando devagarinho, né? Então essa angústia, essa incerteza é muito dura, né? E ficar sozinho faz com que essa incerteza domine a mente, né? Então é muito difícil. Quantos dias você ficou isolada no hospital? 5 dias. Fiquei numa unidade de internação, um estado estável. Eu fui só porque a minha saturação começou a cair em casa, no esforço, né? Mas eu não precisei ser entubada, não precisei ir para UTI, não fiquei em estado crítico. Então, eu fiz um quadro leve a moderado que se resolveu com cuidados de unidade de internação. Não precisei de suporte maior, né? Você disse que foi a primeira a se infectar na sua equipe. Vieram outros casos depois? Nós somos 4 pneumologistas e 3 de nós se infectaram, né? Depois disso, de 2 meses, um desses outros 2 colegas que se infectaram como eu se infectou novamente, né? Ele teve uma nova infecção. E aí ele fez a forma grave. Foi quando eu tive que enfrentar o desafio de ser a médica dele, né? Que é esse meu colega de equipe, o Dr. Maurício. E como foi essa experiência? Essa experiência foi a primeira de muitas bem difíceis. O Maurício, ele é um colega de equipe, né? Um colega de especialidade, pneumologista, a gente é contemporâneo de formação, fizemos formação na mesma escola. Foi bem desafiador porque a gente conversava muito sobre a doença dele. Então, eu fiquei tratando ele à distância e quando ele piorou, o dia que ele acordou e não sentiu o cheiro do café, ele disse, peguei Covid de novo. E aí ele veio para o hospital, Juliana, acordei, ontem eu tive o calafrio e hoje eu não senti o cheiro do café. Então, eu estou aqui, me diz o que fazer. Aí a gente testou, já deu positivo, ele ficou internado por observação até a gente fazer todos os exames, porque era uma segunda infecção, a gente não sabia como é que ia ser a reação, né? Era tudo muito novo.
E aí a gente ficava conversando muito, né? Olha, se tu piorar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Vamos usar tal remédio. Ah, tô no 4º dia, tô no 5º dia, então a partir de amanhã eu vou ficar assim. É tragicômico, né? Tu saber mais ou menos a evolução do pior cenário e do melhor, né? Claro que a gente contava com o melhor, mas em muitos momentos a gente começou a conversar sobre o pior cenário, né? O que aconteceria se ele precisasse ser entubado, se ele precisasse de um recurso mais intenso. Eu cheguei a perguntar para ele se ele gostaria de trocar de hospital, né? Porque às vezes ficar sendo atendido no hospital que tu trabalha, tu fica numa extrema exposição, né, de tudo, né, da tua vida, do teu corpo, da tua família. E aí ele me olhou assim, quando eu perguntei isso para ele, não tô entendendo essa conversa, não vou trocar de hospital. Aqui é o hospital que eu vou ser atendido, que é a minha segunda casa, eu vou ficar aqui, tu vai seguir me cuidando. E aí eu assim, não consegui sair pela tangente, vou ter que ficar. E foi bem difícil, porque tudo evoluiu da forma pior possível, ele precisou ir para ventilação, eu precisei. A mulher dele é médica, então todos os dias eu conversava com ela foi muito forte e parceira, assim, de me dar tranquilidade para trabalhar e confiar no meu trabalho, sem ficar com nenhum tipo de pressão, assim, nem de receio, né, de que a gente ia falhar de alguma forma, porque eu tinha muito medo de falhar. Já tratar um paciente difícil, que a gente não consegue ter uma certeza se está fazendo o melhor, o médico já sofre muito com a falha, com a sensação de falha. E falhar com um amigo e colega de trabalho, que toda a instituição estava mobilizada para ver a reação dele, até porque foi o primeiro da linha de frente que ficou gravemente doente, assim, dos médicos, né, que estavam atendendo o Covid. Muitos técnicos, enfermeiros também adoeceram, mas ele foi o primeiro médico grave, assim, que estava atendendo. Muitas noites de insônia, dias pesados e tensos, muitas lágrimas, muitas dúvidas. Eu ligava para vários colegas, conversei com colegas de São Paulo, com colegas das outras instituições aqui, para lendo as coisas novas e pensando assim, quem já usou isso? Será que isso é uma boa estratégia? Comecei a fazer uma rede de contatos assim para tentar fazer as melhores escolhas, né? Porque me senti muito uma grande responsabilidade, né? Você tratou os primeiros casos de Covid aí em Porto Alegre, né? A gente, naquela época, era muito desinformado ainda. Passou por toda essa experiência, inclusive de ter tido a doença e de ter tratado de um colega, de um amigo querido em estado grave. Que médica você virou? Em que médica você se transformou depois de ter vivido todas essas situações? As experiências na vida são para a gente aprender alguma coisa. Eu acho que o que mais me mudou o que mais intensificou em mim foi o meu sentimento de empatia. Esse desafio, né, de atender o Maurício e outras pessoas que a gente atendeu aqui, que foram marcantes, o nosso próprio superintendente do hospital adoeceu em estado grave também, e eu acabei assumindo o cuidado dele, vários outros pacientes familiares de colegas próximos, profissionais, trouxeram assim para nós uma aproximação muito grande da família, que a gente, habitualmente o médico tem um contato formal, né, com os familiares para dar notícias em horários regulares, mas a gente passou a falar com as pessoas por telefone, as pessoas não viam o nosso rosto muitas vezes. E isso fez com que a gente criasse, se colocasse no lugar do outro, criasse um vínculo tão intenso que aquele momento de conversa às vezes chegava a ser um momento mágico do dia, assim, de tu conseguir passar para aquela família tranquilidade, força e esperança de que alguma coisa poderia melhorar ou, enfim, dar uma notícia muito ruim de que as coisas não estavam indo muito bem. Então, eu acho que o exercício da comunicação com os pacientes e com os familiares, isso certamente foi um grande aprendizado. Quando a médica passa pela experiência de ter uma doença que ela trata nos pacientes, ela entende melhor essa doença? Acho que entende melhor porque a gente, quando ouve o relato dos pacientes, às vezes a gente não se apega nos detalhes, que para o paciente fazem muita diferença. O médico enxerga o macro, digamos assim, né? Enxerga o grande diagnóstico, os exames complementares que mostram o quanto aquela doença está melhorando, está piorando, os sinais vitais.
mas a percepção do paciente, muitas vezes, não é percebida por nós, né? E uma das coisas que motivou a gente, por exemplo, a gente criou uma unidade nova aqui no hospital por conta disso, por todos nós praticamente termos passado pela experiência do paciente, que é uma unidade focada em cuidados respiratórios, que ela é uma intermediária entre a UTI e a unidade de internação. Então, como a solidão faz um peso muito grande nessa doença, a gente conseguiu, dentro de segurança e protocolos de avaliação, fazer com que o paciente não fique tão sozinho e permitir que um familiar fique aqui junto durante parte do tempo, porque isso faz muita diferença na recuperação, né? A pessoa fica menos só, menos ansiosa, menos desesperançosa, e isso ajuda muito na recuperação. Então, todos os profissionais dessa unidade se aproximaram de uma forma tão grande que ela virou uma unidade assim que funciona com um padrão muito equilibrado em todos os turnos, em todos os dias, porque justamente as pessoas que estão aqui, elas viveram muito intensamente essa experiência, né? Então, acho que todos nós tivemos isso como um grande aprendizado da pandemia, que é se colocar no lugar do outro, principalmente do paciente. E tendo passado pela experiência, sem dúvida, dá para a gente a percepção do paciente, né? Que às vezes não é a mesma do profissional. Parabéns pelo trabalho e continue correndo maratonas, viu? Sim, vou continuar correndo para me desestressar. Isso ajuda bastante. Corpo e mente tem que estar equilibrado para a gente conseguir vencer, né, as tarefas do dia, né, do dia a dia. Não são fáceis. Muito obrigado. Boa sorte para você, viu? Parabéns pelo trabalho. Tá bom, obrigada.